vai chegando o fim do ano e o começo do ano, parece que acende uma luz dentro da gente. Verdade ou não? Aquela luz que dá vontade da gente avaliar nossa vida, rever nossas decisões, escrever nossas escolhas para o futuro, prometer uma nova versão nossa para o ano seguinte. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Não, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Gente, parece que renova uma força dentro da gente. Mas deixa eu te dizer, é incrível como isso é feito pelas pessoas de maneira diferente. Eu estava preparando essa mensagem e pensei, vou trazer uma prova científica dentro da minha própria residência. Dentro da minha própria casa, nós reagimos ao ano novo, aos sonhos, às metas, aos planos de maneira diferente. Homens e mulheres fazem isso de maneira diferente. Quer ver? A mulher ela é mais intensa. O que é que ela faz? Antes do ano acabar, ela já compra um planner, verdade ou não? A gente pega aquele planner, a gente compra uma caneta nova, a gente compra um marca-texto pastel novo. A gente cria um evento para sentar e preparar um ano. Ninguém me incomode. Eu faço a minha oração, fecho a porta do escritório e começo a escrever o dia que eu vou fazer o check-up no médico, não é? Aí a gente começa a planejar as férias, onde vai ser, e a gente começa a colocar todos os nossos sonhos no papel, todas as metas, né? A gente planeja, não, esse ano eu vou ler tantos livros, esse ano eu vou emagrecer tanto, esse ano eu vou fazer 2 vezes o check-up no ano. E você, depois que faz todas as metas, quando você pensa que acabou, a mulher acaba? Não, agora ela vai fazer as metas do marido. Meu marido vai emagrecer 5 quilos. Meus filhos vão ler 12 livros no ano, pelo menos um para cada mês. A gente faz a nossa meta, faz a meta da família toda, verdade ou não? E aí quando a gente chega para o homem e pergunta, e aí meu amor, quais são as suas metas para esse ano? Ele diz, as minhas metas, meu amor, são seguir o plano de Deus. Verdade ou não? A gente diz, mas e as específicas? E as estratégias? Aí ele diz assim, eu quero melhorar em todas as áreas. Gente, coisa boa é ver a diferença que existe dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso, sobre disciplina, sobre um ano novo, uma vida nova, uma história nova. Mas antes de falar de metas, de sonhos, eu quero te ajudar a pensar não no que você deseja para esse ano, mas no que Deus deseja para esse ano. Porque é muito fácil a gente pegar um caderno, um planner, um celular e começar com todos os nossos desejos. Eu desejo esse ano fazer isso. Eu desejo esse ano fazer aquilo. Eu desejo esse ano ir para tal lugar. E quantos de nós, quando formos fazer essa lista, ao invés de dizer eu desejo isso, o que Deus deseja para mim esse ano? Essa deve ser a nossa principal pergunta. Senhor, o que o Senhor deseja de mim esse ano? E a gente só consegue obter essa resposta através de relacionamento íntimo com Deus. Todas as vezes que temos um bom relacionamento com Deus, ouvimos o que Ele deseja para nós. E isso passa a ser a nossa meta de vida. A nossa meta de vida deve ser seguir os planos de Deus. Mesmo que sois generalista, mesmo que sois simplista, mas essa deve ser a maior meta no meu coração e no seu. Até porque, gente, vamos falar a verdade, a gente senta e escreve como vai ser o ano de 2026, mas a gente sabe o que vai acontecer no ano de 2026? A gente sabe, gente, vocês vão me ajudar a pregar ou não? Não. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quem vai ficar na nossa vida, quem vai embora. A gente não sabe quais serão as circunstâncias. A gente não sabe quais são os problemas que vão acontecer, as bênçãos que vão vir. A única pessoa que sabe é Deus. Deus é quem sabe. Por isso, Ele tem que ser o cerne dos nossos sonhos. Ele tem que ser o cerne das nossas metas, dos nossos planos e dos nossos projetos. Eu amo que a Bíblia diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Eu amo essa frase, quando Deus diz, eu é que sei, eu é que sei.
Você não sabe, as circunstâncias não sabem, o seu passado não sabe, não são as pessoas que sabem, não são seus mestres que sabem. Quem sabe os planos que tem a vosso respeito é quem? É Ele. Ele diz: eu é que sei. Deus é quem sabe o que vai nos acontecer em 2026. E é muita falta de sabedoria nossa não consultar o dono de tudo, o conhecedor de tudo. Às vezes a gente fica amedrontado porque a gente não conhece o futuro. De fato, não conhecemos. Mas nós temos um Deus que conhece. Nós temos um Deus que pode nos ensinar, nos avisar, nos dar direção, nos dar estratégia. E por que o ser humano insiste em fazer as suas próprias estratégias? Em montar os seus próprios planos, sendo que você não sabe nada. O texto diz: eu é que sei. Você não sabe. Você precisa consultar quem sabe. Deus é que sabe. Quando você tem um íntimo relacionamento com Deus, Deus sabe. Deus sabe o dia bom, o dia mau. Deus avisa os seus. Deus fala com os seus. Mas às vezes a gente está tão alheio à vontade de Deus que a gente só está desejando cumprir os nossos planos, fazer a nossa lista, as nossas metas. E nós precisamos entender que não adianta a gente fazer 10 listas, 50 metas, se a gente não tem disciplina para cumprir cada uma delas. A disciplina é extremamente importante para a gente chegar no fim do ano e viver de fato um ano novo. Porque a grande verdade é que muitas pessoas fizeram muitas promessas no começo do ano, e quando chegam no fim, elas vão pensar assim: eu vivi novamente o ano velho, só que em outro calendário. Às vezes as pessoas permitem que a sua vida seja cíclica. É aquela coisa, tem uma estação, uma segunda estação, uma terceira estação. Quando ela volta, ela está no ponto de partida. Ela está no mesmo lugar. Por quê? Porque não são metas, não são planos, não são sonhos, não são palavras, não são frases motivacionais, não são listas que vão nos fazer chegar na vontade de Deus para nós. Vai ser desejar cumprir a vontade de Deus atrelada à disciplina. A disciplina, gente, a disciplina é a constância quando a emoção falha. Porque já já a emoção vai falhar. Deixa entrar fevereiro, esse frisson do eu vou fazer, eu vou acontecer, já passou. Tem gente que no segundo dia já passou. O sangue de Jesus tem poder. Verdade ou não? É. Passa janeiro, a gente se esquece das metas. Mas a disciplina é a constância quando a emoção passa. Verdade ou não? A disciplina é o foco quando o coração se cansa. É a renúncia quando o corpo só pede o conforto, mas a gente entende que precisa fazer. Eu amo uma frase de um filósofo cristão que diz assim: a graça não se opõe ao esforço, se opõe ao mérito. Isso significa que sim, a graça só se opõe ao mérito, ela não se opõe ao esforço. Deus valoriza o nosso esforço. A gente não tem como colocar em opostos graça e esforço. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema no texto de Marcos capítulo 14. Aquele momento crucial na vida de Jesus, em que ele está no Getsemane. Ele leva consigo 3 discípulos. E ele pede para aqueles discípulos vigiarem e orarem. Mas aqueles discípulos fazem o quê? Eles dormem. Eles dormem. Aqui a gente vê homens que prometeram fidelidade, mas não conseguiram sustentar a fidelidade. Eram homens bons, gente, eles tinham boa intenção, mas a vida não se faz de boa intenção. A vida se faz de escolhas, de disciplina. Eles tinham amor por Jesus? Tinham, mas eles não tinham firmeza interior. Eles tinham palavras, mas eles não tinham postura. E nós precisamos aprender com esses homens aqui. O capítulo e o texto que nós vamos ler nos mostra pessoas que amavam Jesus, pessoas que prometeram estar com Jesus, pessoas que disseram: nós não vamos te deixar. Pessoas como eu e você, que estamos aqui no ambiente certo, com a pessoa certa, mas às vezes a indisciplina nos faz perder momentos preciosos. Aqueles homens estavam sem disciplina o suficiente para manter a sua palavra.
E deixa eu te dizer, ano novo não muda ninguém. Ano novo não muda nada. Quem muda é você. Não é a virada de um calendário, gente, que muda. Não é um planner novo que muda. Nada disso muda. Quem muda? Quem muda somos nós. Agora, quando a gente escolhe mudar, sim, todo ano corresponde a essa mudança. Hoje eu quero compartilhar com você o que nós precisamos entender para termos a disciplina necessária para viver algo novo. Porque todo mundo deseja viver algo novo. Se você não estiver desejando viver algo novo, comece a orar e perguntar: Deus, eu estou vivo? Porque tudo que tem fôlego deseja algo novo. E nós vamos aprender lições preciosas com o texto de Marcos, no capítulo 14. A primeira lição é que a indisciplina, ela rouba de nós oportunidades divinas. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de Marcos, capítulo 14, do verso 37 ao verso 41. Marcos 14, do 37 ao 41. Esse é um dos momentos mais intensos e mais vulneráveis da vida de Cristo Jesus. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Sua alma está profundamente abatida, em angústia. E aí ele faz um pedido, que nós vamos ver aqui no texto. Diz assim: voltando, achou-os dormindo. Fala comigo, dormindo. Não, você vai falar com força, com coragem, porque é proposital. Eu quero que essa palavra fique no seu coração, fique na sua memória, para você não dormir mais. Fala: acabou o tempo do sono, para a pessoa que está do seu lado. Não, mas fala com vontade. Fala: olha, acabou o tempo do sono. Se você está com sono, eu até deixo você dar uma espreguiçada assim, falar mais alto para acordar. Voltando, achou-os dormindo. Fala comigo. Dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não pode vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou, encontrou-os dormindo. Fala comigo. Dormindo novamente. Alguns falam dormindo, outros falam dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Bom, esse contexto histórico do texto são momentos antes da crucificação de Jesus. Você entende que a crucificação de Jesus é o ápice da história de Cristo? Ali estavam 3 homens vivendo momentos anteriores ao ápice da maior entrega de amor que seria vista em toda a humanidade. Jesus está numa agonia mortal. Lucas fala que ele começa a transpirar gotas de sangue. A medicina chama essa condição de hematidrose. Se tem algum médico aqui, vai saber. É uma situação de extremo estresse que faz com que você soe sangue de fato, os capilares se rompem. Jesus estava num momento crítico da história da redenção, em agonia, em dor. E ele pede só uma coisa. Ele disse: vigiem e orem comigo. Quando você analisa esse texto, e o vigiar no grego está no tempo presente, no imperativo. O significado é: continuem em estado de alerta constante. Jesus está pedindo: fiquem, permaneçam, tenham constância, tenham disciplina de alerta constante. Isso significa, gente, que Jesus não está pedindo algo heróico. Jesus não pediu para eles salvarem. Jesus não disse assim: puxem a espada e me salvem dos meus perseguidores. Jesus não pediu um ato gigantesco, grande. O que foi que Jesus pediu aos discípulos? Constância. Jesus pediu constância. Às vezes a gente acha que Jesus está pedindo algo muito grande da gente. Como que a gente vai dar algo muito grande para Deus se nem a constância básica a gente está dando?
Jesus estava pedindo apenas constância. Ele estava dizendo: vigie e ore. Jesus não estava pedindo uma defesa. Jesus não estava pedindo um discurso. Jesus estava pedindo uma constância. O termo original vigiar significa manter-se alerta, manter a mente desperta, preservar o foco, estar emocionalmente atento, não relaxar no momento certo. Ou seja, não era sobre um sono físico, era sobre foco espiritual, emocional, mental. Jesus não ficou triste porque eles dormiram. O que entristeceu o coração de Jesus não foi o sono, não foi o cochilo. O que entristeceu o coração foi não perceberem a importância daquele momento. Eu imagino que a dor e a agonia de Jesus não era assim: vocês dormiram e não me obedeceram. Foi: vocês não discerniram o que isso representava. Vocês não discerniram que esse era um momento extremamente importante. Poucas horas antes da crucificação, vocês perderam o momento de maior vulnerabilidade do Mestre. O momento que vocês poderiam aprender de fato o que se faz no meio de uma crise. Vocês perderam a oportunidade de aprender sobre intercessão verdadeira. Vocês perderam a oportunidade de aprender sobre obediência real, sacrificial. O que estava em jogo aqui não era um simples sono, não era um simples cochilo, era não discernir aquele momento único e perder uma oportunidade divina. A minha pergunta para mim e para você hoje é: qual é o sono que tem nos feito perder oportunidades divinas? Quantas vezes nós estamos no ambiente certo, com a pessoa certa, mas estamos perdendo oportunidades divinas porque estamos dormindo. Estamos dormindo. Aqui é o principal ponto que a gente precisa saber: é que Pedro, Tiago e João perderam uma oportunidade divina por causa de uma indisciplina humana. Às vezes a nossa indisciplina humana, que a gente pensa que é só mais um errinho, mais uma falhinha que vai nos impedir de viver as nossas metas, estão nos roubando oportunidades divinas. Essa é uma das perdas mais tristes da nossa vida. É saber que talvez em algum momento a gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar com a presença do Espírito Santo, mas a distração, a sonolência, o sono não nos permitiu viver aquela experiência, não nos permitiu estar ali de forma inteira, completa. John Piper comenta esse texto e ele diz assim: a vigilância espiritual é a capacidade de estar totalmente presente na história que Deus está escrevendo. É a capacidade de estar totalmente na história que Deus está escrevendo. A minha pergunta para mim hoje e para você é: você está integralmente na história que Deus está escrevendo na sua vida? Você está inteiro em momentos que Deus te convida? Ou você está, mas sua mente não está? Ou você está, mas suas mãos não estão no celular? Ou você está de corpo físico, mas está dormindo, distraído? A verdadeira vigilância espiritual é a capacidade de estar totalmente presente na história que Deus está escrevendo. Então não fica achando que é indisciplina. Porque eu sempre fui indisciplinado. Não fica achando que a indisciplina só rouba suas metas de começo de ano, não. A indisciplina é uma ladra espiritual. Ela rouba de você experiências com Deus. Ela rouba de você oportunidades divinas. É isso que o texto nos mostra. A indisciplina roubou de Pedro, Tiago e João a oportunidade de viver o Getsemane verdadeiramente. A indisciplina rouba oportunidades espirituais, rouba oportunidades físicas. A disciplina nos rouba dos sonhos e dos projetos de Deus. Tim Keller, ele diz assim que a maior arma do diabo não é o pecado, é a distração. E como que é forte essa mensagem? Porque às vezes a gente acha que o diabo, a maior arma dele é nos fazer pecar, mas às vezes em nos fazer distrair, ele já está nos levando para um pecado muito maior.
Nós somos a sociedade da distração. Nós estamos tão perdidos em nós mesmos. Estamos no lugar e não estamos ali. A indisciplina nos rouba isso. Nos rouba uma oportunidade divina. Nos rouba crescimento. Porque nada cresce por acaso, gente. Nada cresce do nada. Estou crescendo porque eu não fiz nada, mas estou crescendo. Não. Tudo cresce por ritmo. Eu li um livro que fala sobre isso. Crescimento por ritmos. É Ritmos da Graça. E eu amo essa questão de crescer por ritmo. É uma cadência. O autor do livro, ele diz assim, ó: oportunidades divinas operam por ritmos. Deus não trabalha no caos. Ele trabalha em padrões previsíveis. Manhã e noite. Criação em 6 dias. 7 festas anuais. Então, quando você estabelece ritmos de disciplina, você se move onde Deus está se movendo. Mas quando você não estabelece ritmos de disciplina, você perde o movimento de Deus. Então você precisa ter uma vida de disciplina, não uma vida de metas. Se você escreveu metas, parabéns para você, glória a Deus. Mas hoje eu vou te ensinar a reescrevê-las. Hoje eu vou te ensinar a escrever um sistema para que você consiga cumprir cada uma delas. Você precisa viver em um ritmo. Quando você tem um ritmo de oração matinal, todas as manhãs, o que é que você tem? Você tem direção para o seu dia. Quando você não tem um ritmo de oração matinal, você perde uma oportunidade de Deus dirigir o seu dia. Quando você tem um ritmo de leitura da palavra de Deus todos os dias pela manhã, o que é que você tem? Você tem resposta logo cedo. Quando você não tem um ritmo de leitura da palavra, você perde as respostas que Deus quer te dar através das Escrituras. Quando você tem um ritmo de jejum, o que é que você tem? Você tem clareza espiritual quando a crise chega. Quando você não tem ritmo de jejum, você não tem clareza espiritual quando a crise bate. Nós precisamos ter disciplina para não perder oportunidades divinas. Eu vi uma história, e é muito legal falar sobre atletas quando a gente fala de disciplina. Porque o atleta é quase que uma expressão máxima da disciplina. E eu vi a história de uma atleta chamada Simone Biles, que era ginasta olímpica. Crianças passam por fases, né, daquilo que elas assistem. E a fase dela agora é assistir umas ginastas no YouTube. Ela gosta de ver as ginastas. É incrível como a apresentação da ginasta é rápido. Você já viu? 90 segundos. 90 segundos para subir naquela barrinha, daqueles pulinhos que a gente pensa que é fácil, mas vai dar o pulo para tu ver. Verdade ou não? Você treina a vida toda para apresentar em quanto tempo? 90 segundos. E essa atleta ginasta, ela disse assim, ó: eu treino 32 horas por semana para me apresentar em 90 segundos. Uau! E como é que ela treina? Ela disse: eu treino cansada, eu treino com sono, eu treino machucada, eu treino desmotivada, eu treino triste e treino alegre. Porque para ter excelência nos 90 segundos, eu preciso de 32 horas de treino durante a semana. Agora pense você comigo. Tudo na nossa vida exige disciplina de treino. Quando a crise chegar, você vai saber o que fazer se você tinha uma vida de treino, de jejum e de oração. Mas se você não treinou antes, quando chegar, vai ser difícil. Quando a oportunidade chegar de você ser usado por Deus, você só será usado por Deus se você gastou treino antes que a oportunidade chegasse. Porque senão Deus vai te dar uma chance, uma oportunidade talvez de falar de Jesus para alguém, mas você não lia a Bíblia. Aí você vai dizer: não sabe o que falar, porque não leu. Tem gente que diz: não sei orar, porque não ora. Entende? A vida exige preparação anterior para poder não perder oportunidades de maneira posterior. É fato que as metas da gente, os sonhos, os objetivos, eles querem a glória do pódio. Mas é quem é que faz a gente chegar lá? É a disciplina. São as escolhas diárias. Então deixa eu te dizer algo, cuidado. A indisciplina rouba oportunidades divinas. Não ter ritmo, não ter rotina, não ter disciplina, pode estar roubando de você a maior oportunidade da sua vida. Não se perca.
Às vezes a gente vem para a igreja e perde uma oportunidade divina de ser tocado, de ser curado, de ser ministrado. Porque a gente vem para a igreja tanto, toda semana, que a gente se acostuma. Aí a gente faz como os discípulos, a gente dorme. E no momento que a gente dormiu, a gente poderia ter vivido algo incrível, mas a indisciplina nos roubou essa oportunidade. Você quer viver um ano novo? Tenha disciplina. Não deixe a indisciplina roubar uma oportunidade que Deus está abrindo na sua frente. Segunda lição que nós aprendemos com o texto de Marcos: boas intenções não cumprem promessas, disciplina sim. O texto de Marcos capítulo 14, do verso 37 ao 38 diz assim: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus está falando de um conflito universal. O espírito quer, mas a carne não acompanha. Verdade ou não? A palavra fraca no grego significa instável, vulnerável, facilmente distraída, incapaz de sustentar esforço por muito tempo. Jesus não estava dizendo que Pedro não tinha vontade, não estava dizendo que Pedro não tinha coração, não estava dizendo que Pedro não tinha boa intenção, não estava dizendo que Pedro não tinha motivação. Jesus estava dizendo que Pedro não tinha estrutura. E às vezes a gente tem boa motivação, tem desejo, tem vontade, mas não tem disciplina para manter uma estrutura. Não adianta de nada. Não adianta de nada você ter vontade. Não, esse ano eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Isso não adianta. Boa intenção não cumpre promessa. O que cumpre promessa é disciplina. Havia intenção, mas havia também indisciplina. Às vezes você pensa assim: meu Deus, eu tô como Pedro, prometendo tanto e falhando tanto. Eu tenho boa intenção, eu quero, eu desejo. Chega o começo do ano, a gente quer, verdade ou não? Tudo que a gente falhou no ano passado, a gente diz: não vai ser assim esse ano, eu quero, eu desejo, eu vou romper com esse pecado, eu vou romper com essa apatia. Mas aí a gente termina se frustrando. Por quê? Porque a intenção só tem energia, gente. Mas a estrutura vem através da disciplina, da escolha. Sabe, é muito triste ver que quando esse ciclo se forma na nossa vida, isso destrói o coração da gente. É terrível chegar no fim do ano e ver que você não cumpriu as promessas que você fez a você mesmo. Coisa ruim é pegar o caderninho e dizer assim: falhei. E coisa boa é pensar: cumpri. Isso destrói com a gente, destrói com a nossa autoestima, destrói com a nossa vontade de continuar. Destrói com a confiança que nós temos em nós mesmos. E o que é que Jesus está me chamando e te chamando hoje? Para quebrar o ciclo. Quebrar esse ciclo de dizer assim: eu não consigo, ano que vem eu tento de novo. Hoje, essa manhã, é uma oportunidade de um ano novo, de tudo novo de fato. De você romper com essa ilusão que são as metas que vão fazer você mudar. Não são. O que é que vai fazer você mudar? É a sua disciplina. São as suas escolhas. São as suas decisões. São a sua mente alerta de entender: eu não posso dormir, eu não posso dormir, eu não posso perder oportunidades divinas. Jesus quer mudar isso na nossa vida. Certamente tem alguma coisa que vai passar, que vai ficar para o ano que vem. Mas eu tenho um caderninho que o meu tem 2023, 2024, vai todos. Eu consigo passar o cheque no que eu consegui, e o que ficou do ano passado eu puxo para o ano seguinte. Mas coisa boa é você honrar o nome de Jesus e a palavra que você deu a Ele. Dizer: glória a Deus, eu consegui manter isso aqui. Agora, como é difícil quando a gente tem palavras, mas não tem postura. Como é difícil ouvir de Jesus não nos chamar pelo nosso novo nome, mas pelo antigo, porque foi assim que Jesus fez. Quando Pedro disse, minutos antes, tá? Horas antes de dormir, Pedro disse o quê? Ele fez uma promessa. Ele disse: todo mundo te deixar, eu não te deixo, Jesus. Pedro tinha muitas palavras. Ele disse: se todo mundo te abandonar, eu não te abandono. Eu vou contigo até o fim. Quando Pedro dormiu, o
O que foi que Jesus disse para ele? Ele disse assim, ó, Simão. Ele não disse Pedro. Porque Pedro era a nova identidade que Jesus havia dado a ele. Uma identidade que significava rocha, constância, estabilidade. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu vou ter que te chamar de Simão, porque você voltou às velhas práticas. Você voltou ao homem antigo, natural, dado ao pecado, dado à inconstância, dado à não firmeza. Eu não quero ouvir Deus não me chamar de Talita. Eu não quero. Se Deus me deu um novo nome, eu quero ouvir pelo novo nome. Você também, amém? Mas Pedro não ouviu isso. Ele ouviu Jesus dizer: Simão, você está dormindo. Não pode vigiar nem por uma hora. Gente, que dor no coração de Jesus. Você consegue imaginar que o discípulo que ele amou, que ele treinou, que ele ensinou, que ele daria a própria vida, que tinha prometido horas antes que ficaria com ele até o fim, agora dormiu? E Jesus teve que dizer: olha aí, Simão, sua indisciplina te trouxe a esse lugar. Você perdeu o Getsemane. Você perdeu uma oportunidade. Simão, Simão. Hoje Jesus está olhando para mim e para você hoje. Não me deixe te chamar de Simão. Eu não quero te chamar de Simão. Eu quero te chamar de Pedro. Eu quero te chamar de rocha. Eu quero te chamar de constância. Eu quero te chamar de disciplina. Jesus está nos chamando a um novo nível de disciplina. Jesus está nos chamando e dizendo: boas intenções não são suficientes. Disciplina, sim. Percebe que Pedro tinha paixão suficiente para morrer por Jesus, mas não tinha disciplina suficiente para ficar acordado por ele. Às vezes a gente tem muita paixão nos nossos lábios de dizer: Jesus, se for preciso eu morro, se for preciso eu vou até o fim, eu faço o que ninguém fez. Mas a indisciplina não nos permite nem sequer ficarmos acordados uma hora de vigia na noite, no Getsemane, na dor, na angústia. Perdemos uma oportunidade de vida. Disciplina humana nos tirou a oportunidade divina. A gente não pode perder. Nós precisamos estar tão conectados com o céu e tão disciplinados na nossa carne que nós vamos viver momentos espetaculares com Deus. Nós precisamos ser uma geração mais disciplinada. Nós precisamos ser uma igreja mais disciplinada. Aqui no altar nós ensinamos isso. Não tem desculpa. A gente sempre ensina: sem Bíblia não tem café. A gente diz: faça o seu devocional antes de qualquer outra coisa no dia. Leia a Bíblia, ouça a voz de Deus, tem direção para você. A gente ensina tanto. Nós precisamos começar a ouvir e praticar. Não são as boas intenções, não são as metas, não é o sonho que vai nos levar a ter uma vida diferente. São as nossas escolhas. Se eu pudesse fazer uma pergunta aqui hoje, quem? Eu não vou fazer essa pergunta. Quem aqui que veio para a igreja já teve o seu tempo com Deus? Já teve o seu devocional? Já leu a sua Bíblia? Já orou? Eu posso te dizer, gente, não é uma coisa que nasce com a gente. Ah, não é porque eu sempre fui indisciplinado. Não, é uma coisa que se aprende. É uma coisa que se decide. Eu posso dizer com toda certeza que as minhas filhas já fizeram. Inclusive a Helena, que tem 6 anos de idade e acabou de aprender a ler, mas ela já leu a Bíblia dela hoje. Porque é disciplina, é decisão. É algo que a gente aprende. Ah, é da minha pessoa. Não, não é da sua pessoa. Não repreenda essa identidade que você trouxe para si de preguiçoso, de inconsequente, de indisciplinado. E diga: eu sou uma pessoa disciplinada. Eu não vou virar o ano de novo e dizer assim: vai deixar para o próximo. Vai cumprir nesse ano. Nesse ano eu vou viver, amém? Você precisa saber fazer as escolhas certas para não perder oportunidades divinas. Gente, eu vi uma pesquisa que dizia que 89% dos cristãos diziam que oração era algo extremamente importante. Mas 12% oravam por mais de 10 minutos ao dia. 67% se sentiam culpados por não orar o suficiente. E apenas 4% dessas pessoas tinham um sistema que lhes permitia orar todos os dias. Você entende como a gente sabe o que tem que fazer, só que a gente não faz? Você entende como a gente já sabe,
mas a gente precisa viver a disciplina. Não traga para a sua identidade aquilo que você não quer viver. Não diga eu sou indisciplinado. Não diga eu não gosto de comer saladas e verduras. Mas eu não gosto, rapaz. Não profetizo contra não. Como diz a Bíblia, traga à existência aquilo que não existe como se já existisse. Eu sempre falo de Arthur. Vocês têm o pastor de vocês como um bom modelo, um bom exemplo para seguir. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode ser. Pessoa disciplinada. Eu sou casada há quantos anos? 21 anos. 21 anos. Calcula quantos dias tem 21 anos. Eu nunca vi na minha vida um dia sequer ele acordar e não ter o tempo com Deus antes de qualquer outra coisa. Nunca. Não importa onde eu estivesse. Em casa, nas férias, no lugar mais lindo do mundo, no lugar mais difícil do mundo. Não negocia. A gente não negocia com a disciplina, gente. Porque quando a gente negocia com a disciplina, a gente sente lá na frente. Ontem eu me acordei um pouco adoentada. Minha garganta estava doendo. Na noite anterior, nós fizemos a primeira reunião do ano com os pastores e toda a equipe ministerial da igreja. E eu fiquei na reunião por 3 horas. Era a primeira reunião, era para discutir toda a agenda do ano. E eram muitas coisas para falar. Eu falei muito. 3 horas, eu e Arthur. Quando terminou a reunião, minha garganta estava muito ruim. E eu pensei, vou pregar domingo. Sábado não vou falar nada. Para eu conseguir poupar minha voz. Me acordei no sábado, gente. Senhor, que preguiça. Aquela moleza no corpo. Já tinha uma pessoa na minha casa. Eu me levantei, me arrastando. Falei com ela. Minha cama ficou lá, sem forrar. Só que eu não gosto de me levantar e deixar minha cama por forrar. Porque eu entendo que quando eu não faço o mínimo, eu também não consigo fazer o máximo. Eu entendo que pequenas tarefas diárias me ajudam a cumprir grandes tarefas diárias. Eu estava de pijama, com aquela cara de sono, sem coragem de fazer nada, doente. Eu fui na cozinha, espremi um limão, joguei própolis, um mel que Enia me deu. Mexi tudo, bebi e disse, agora eu vou voltar porque eu preciso fazer. Voltei, forrei minha cama, tomei meu banho, troquei de roupa, preparei a mala de Arthur, arrumei a roupa das crianças. E de tarde eu já estava com a energia que eu precisava para meditar, para pregar aqui hoje. Foi só forrar a cama que te deu? Foi. Sabe por quê? Pequenas disciplinas cumpridas de maneira rigorosa te ajudam a cumprir as grandes. Tem a rotina. Eu me acordo, eu me levanto, eu já sei o que eu digo para Deus. Como eu oro para o Senhor todos os dias, eu forro minha cama, eu vou no banheiro, eu raspo minha língua. Se você não raspa, pesquise sobre isso. Escovo meu dente, tomo meu banho, troco de roupa, vou para o escritório, faço meu devocional. É assim, ó, rigoroso. Porque é o ritual que nos leva a viver uma vida de sistemas. Eu li um livro chamado O Poder do Hábito. E ele é muito legal. Ele conta que as pessoas erram porque elas têm metas. E elas deveriam ter sistemas. Ou seja, ao invés de você dizer assim, eu vou ler a Bíblia todo esse ano, você deveria dizer assim, eu vou ler todos os dias 10 minutos da Bíblia antes do café da manhã. Você criou um sistema. Ao invés de você dizer assim, eu vou jejuar mais esse ano, você tem que dizer assim, toda segunda-feira eu não almoço. Toda segunda-feira é o meu jejum. Você entende que a gente não cumpre porque a gente fala a meta e não diz um sistema, não prepara um sistema? Ao invés de você dizer assim, esse ano eu vou evangelizar mais, você tem que dizer, toda terça-feira, que é a minha célula, eu vou convidar uma pessoa diferente. Criou um sistema. A indisciplina te rouba oportunidades divinas. A boas intenções não cumprem promessas. Disciplina, sim. E terceiro, em último lugar, o que nós precisamos aprender e entender para viver um novo. Um ano novo é a falta de disciplina hoje é a queda de amanhã. Eu vou dizer de novo, respira fundo. Não fica me olhando com essa cara de tensão. A falta de disciplina hoje é o quê? É a queda de amanhã. Eu queria ter outra palavra para te dizer, mas eu não tenho, porque essa é a verdadeira. Marcos capítulo 14, do verso 40 ao 41, diz assim, voltando, encontrou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, pela terceira vez, que frustração de Jesus. A gente pensa, como que Pedro e Tiago e João puderam fazer isso? A gente faz também.
A gente diz, como que eles puderam dormir 3 vezes? Às vezes a gente está na 10ª. Ele diz assim, então pela 3ª vez ele voltou e lhes disse, ainda dormem e descansam, basta, chegou a hora. Jesus viveu o ponto mais doloroso, deu 3 chances, 3 oportunidades, 3 convites, até que ele disse, basta. Sabe, John Piper, quando ele faz um comentário sobre esse texto bíblico, ele diz uma frase que é tão verdadeira quanto é dolorosa. E pode doer em mim e você, mas é uma dor boa que gera mudança. Ele diz assim, quando nós dizemos eu amo a Deus, mas não conseguimos acordar para orar, estamos dizendo na prática, eu não acredito que Deus é mais satisfatório do que 30 minutos do meu sono. De fato é a verdade. E aí Jesus diz, basta, chegou a hora. Os discípulos perderam uma grande oportunidade, porque a falta de disciplina de hoje é a queda de amanhã. Deixa eu te dizer, a queda dos discípulos foi o sono? Não. A queda dos discípulos veio quando? Veio depois. Quando houve a negação. Mas a queda sempre começa na indisciplina, no sono. Não fica achando que você cai do nada. Você cai porque primeiro você dormiu. Você cai primeiro por causa da indisciplina. A queda só acontece no momento da pressão, no momento crítico, mas ela é construída na indisciplina. Talvez você não esteja percebendo a profundidade que existe nisso. A queda vem no momento da pressão, mas ela é construída no momento da indisciplina. Pedro negou Jesus e caiu na pressão, mas a queda dele começou quando ele não conseguiu ficar acordado no Getsemane. Talvez você está dormindo e quando cai não entende por que caiu, porque foram muitas horas de sonolência anterior à queda. Entende? Cuidado, porque a falta de disciplina hoje é a queda de amanhã. Essa é a lógica da vida, gente. Vamos falar a verdade. A crise financeira e a falência do futuro é o quê? É a má gestão do passado. A falta de saúde na velhice é a indisciplina na juventude. Não adianta a gente dizer, eu quero ter muita saúde quando eu estiver mais velho, se você não malha hoje. Deus está falando com a gente, todos nós. Perdão, Senhor. Que às vezes a gente vai 1 vez, 2 vezes na semana, na outra semana a gente faz 3, mas na outra semana a gente não faz nada. Basta, chegou a hora. A queda é um fruto, mas a indisciplina é a raiz. Você consegue perceber a sequência? Marcos capítulo 14, do 37 ao 41. Primeiro os discípulos dormem, eles não vigiam. Aí depois no versículo 50, então todos o abandonaram e fugiram. Vem a sequência. E depois Pedro nega Jesus 3 vezes. Indisciplina na oração, por 1 hora eles não vigiaram. Levou a uma covardia na hora da crise. E por fim uma negação da fé. Então não olhe para as indisciplinas como algo que está te afastando das metas. É pior do que isso. É bem mais grave do que você está pensando. A indisciplina de hoje pode ser a queda de amanhã. E se a gente não quer cair amanhã, nós precisamos da disciplina do hoje. Não é só uma oração que você não fez. Não é só uma Bíblia que você não leu. É muito mais do que isso. Eu gosto de dizer que quando a gente não lê naquele dia, acumula para o dia seguinte. Verdade ou não? Não pode fingir que não leu. Tem que ler os 3 capítulos do dia anterior e os 3 desse. Não é melhor ter a constância 3 todo dia? Do que pegar um dia que você está apressado e ter que ler 6? Então nós precisamos escolher. E sabe, eu estava pensando, vamos criar um sistema de alerta na nossa vida. Antes que o sono chegue. Crie um sistema de alerta. Alerta amarelo, o sono está chegando. Se o sono estiver chegando, o que é que você faz? Pulou a disciplina 2 vezes na semana, é alerta, é ou não é? Se você pulou a disciplina 2 vezes na semana, você já está no alerta. Você já está no amarelo.
Aí o que é que você faz? Você se ajoelha. Você ora especificamente por essa área. Você escreve num diário. Escreve num diário ali que você tem. Ou fala com alguém. Quando você estiver no alerta laranja, ou seja, 7 dias fora da disciplina, peça alguém para te lembrar. Tem uma pessoa de confiança que você diga assim: você pode me repreender se eu estiver longe da minha disciplina. Você tem uma pessoa que você diz isso? Porque tem que amar muito a gente para falar a verdade no nosso rosto. Verdade ou não? Ó, minha garganta já chamando. Tem que ter. Eu faço isso com as minhas filhas. Quando a indisciplina quer chegar, é ou não é? Mamãe bate na porta. E eu falo todos os dias: vocês têm que agradecer a mãe que vocês têm. Porque essa frase fica na boca das mães, não é? Eu te agradeça, porque sua mãe lhe leva para o caminho da disciplina. Porque o mais fácil era eu ficar tranquila. Não tem que estar cobrando, não tem que estar falando, não tem que estar ensinando. Porque ensinar cansa. Aí eu digo: mas no futuro vocês vão me agradecer, porque vocês tiveram uma vida de disciplina. Porque vocês são crianças de 12, 13 anos que já leram a Bíblia mais de 4 vezes. E tem gente que nunca leu a Bíblia sequer uma vez. Quando você tiver 20, que tiver lido pelo menos aí umas 8 a 10, aí você vai poder dizer assim: mãe, obrigada mãe, porque você foi contra a indisciplina. Pode parecer mal pra gente hoje, mas dá frutos eternos. Eu quero te convidar a manter um sistema de alerta na sua vida. Antes que o sono chegue, antes que você durma completamente. Não deixe que você caia. Abrace a disciplina. Abrace a disciplina como se ela fosse sua melhor amiga. Esse é o primeiro domingo do ano. Você começou o ano, ele tá novinho aí, ó, fresquinho, cheirinho de carro novo. Você pode fazer diferente, ser diferente. Você pode escolher diferente. Você pode escolher sair desse excesso de telas. Eu fiz um propósito com Deus no ano 2024, que eu ia ficar pelo menos 1 ano sem rede social. Eu cumpri aqui, ó, dezembro eu tô 1 ano sem rede social. Já entrei em janeiro, meu voto já acabou. Pergunta se eu quero voltar. Não quero. Aí você vai dizer: mas pastora, você aparece nos stories. Apareço. Eu entro, posto e saio. Se você olhar lá, não sigo mais ninguém. Só minhas contas. Eu tô há 1 ano sem olhar pra vida de ninguém. Faz falta? Faz. De vez em quando a gente tem saudade dos amigos. Mas que coisa boa é estar longe da distração. Que coisa boa é focar no que Deus tem pra nossa vida. Deus está nos chamando essa manhã para acordarmos. E ao invés de escrever apenas metas, nós vamos abraçar a disciplina. Se você quer ser essa pessoa que em 2027 vai olhar para 2026 e vai dizer: eu fiz diferente. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Não, gente, não é emoção. Não é aquele negócio assim: vem aqui na frente. Eu poderia te chamar para você vir aqui na frente. Mas aqui nós temos adultos. E até as crianças também já entendem. Entendem que a gente só vai viver algo novo quando a gente entender que a indisciplina rouba oportunidades divinas. Não durma. Boas intenções não cumprem promessas. Abrace a disciplina. E a falta de disciplina de hoje é a queda de amanhã. Como a gente não quer cair, a gente vai ser disciplinado. Eu não sei qual foi o momento ou a área que você dormiu. De fato, todos nós dormimos. Eu dormi, você dormiu. Todo mundo aqui é Pedro, Tiago e João. Não tem como a gente dizer: não, eu não dormi em nenhuma área da minha vida. Então vá logo pro céu, porque você está muito parecido com Cristo. Verdade ou não? Todo mundo falha, gente. Eu sou ser humano, você também é. Tem alguma coisa que a gente falha. Às vezes eu fico procurando meu marido. De vez em quando é difícil de achar. Eu brinquei com o Alessandro ontem, porque eu disse assim: Alessandro, essas minhas plantinhas que eu plantei aqui na frente de casa, elas estão... Eu plantei uma plantinha e um espacinho e outra plantinha, porque elas tinham que crescer para os lados e colar, para ficar bem retinho. E eu falo para elas: podem ficar gordinhas, mas elas querem ser magrinhas. Ah, não estão colando. Aí, Alessandro, é porque elas estão obedecendo o dono da casa. De fato, todos nós temos algo em que a gente dormiu. A gente podia fazer mais, ser mais, cumprir mais.
Hoje é um alerta para a gente não ser Pedro, nem Tiago, nem João. Não dormir para que depois a gente não abandone na crise e não venha negar. Nós vamos ser dos que permanecem. Nós vamos ser dos que perseveram. A gente não vai ter só palavras, a gente vai ter postura. A gente não vai ter só palavras vazias, a gente vai ter firmeza. Então você vai sair daqui hoje com o seu devocional, você vai dizer: eu vou fazer, porque eu sou disciplinado. Faça chuva, faça sol, com sono, com preguiça, com fome, sem fome, com tristeza, com alegria, com problema, sem problema, conta paga, não conta paga. Eu vou fazer. Eu vou chegar no fim do ano e eu vou ter cumprido cada uma das minhas promessas, porque eu não vivo de boas intenções. Se Deus está te pedindo algo que você já deveria ter feito há muito tempo, agora chegou a hora de você mostrar que você é alguém que tem firmeza em Deus. Então feche seus olhos e aí no seu lugar. A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita quando a gente se arrepende. Deus não rejeita quando a gente diz: perdão, Senhor, eu falhei. Eu deveria ter cuidado mais da minha saúde. Eu não cuidei. A culpa é minha. Me perdoa, Deus. Hoje é uma manhã de quebrantamento. Confesse seus pecados. Vamos confessar as nossas falhas para sermos perdoados. Vamos dizer: perdão, Jesus. Perdão quando eu não orei como deveria. Não li a Bíblia como deveria. Não jejuei como deveria. Não busquei como deveria. Perdão pela inconstância, pela indisciplina. Perdão quando eu dormi. Eu dormi, Jesus. Me perdoa, Jesus. Você pode orar no seu lugar. Você pode quebrantar o seu coração. E você pode dizer: Senhor, eu quero viver algo novo. Me perdoa o tempo que passou. Eu vou viver algo novo. Eu vou fazer diferente, Senhor. Eu quero mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu não quero ouvir um basta. Eu não quero ouvir um basta. Oh, Jesus. Jesus. Tenha compaixão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe nas nossas fraquezas, nas nossas negligências. Quantas vezes a tua igreja, a igreja do Senhor, está dormindo. Perdão, Senhor, pela igreja do Senhor está dormindo. Perdão porque não estamos pagando o preço em oração. Perdão porque não estamos pagando o preço da santidade. Perdão quando a igreja não tem pagado o preço da integridade. Perdão, Senhor, por tanta confusão no meio do reino de Jesus. Oh, perdão pela falta de perdão, pelo egoísmo, pela arrogância, pela prepotência. Perdão, Senhor. Aí no seu lugar comece a orar. Você, a igreja, abra a sua boca. É a hora de você começar o seu hábito e dizer: Senhor, nós queremos fazer diferente. Oh, Espírito Santo, venha e nos purifique, nos lave, nos limpe. Oh, de toda apatia, de toda frieza. Oh, Espírito Santo, essa é uma oportunidade divina. Não deixe passar, não deixe passar. Não durma, não durma. Levante sua cruz e guerreire. Não Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. A preguiça, Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia.